Olá pessoal, então nós vamos fazer o último vídeo aqui. Bom, vamos lá. Questão 18. 10 crianças brincam na aula de educação física. Cada uma delas está dentro de um círculo. Cada um dos 10 círculos contém um número preto e um número vermelho, diferentes entre si, de modo que cada número de 1 a 10 aparece uma única vez na cor vermelha e uma única vez na cor preta. Quando a professora apita, cada criança sai do seu círculo e vai para o círculo em que o número vermelho é igual ao número preto do círculo em que estava. No primeiro apito, todas as crianças saíram dos seus círculos. No terceiro apito, 3 crianças voltaram para seus círculos iniciais. E no quinto apito, 5 crianças retornaram ao seu lugar de origem. Em qual apito todas as crianças voltaram para seus círculos iniciais? Bom, vamos lá. É, hum, Primeiro, é, a cada 3 apitos, 3 crianças vão voltar ao círculo inicial. Então, 3 crianças estão em um ciclo de comprimento 3. 3. Nesse mesmo modo, 5 crianças estão em um ciclo de comprimento 4, ok? Porque a cada 5 apitos, elas voltam para o seu círculo inicial. Ah, só avisando já, pessoal, a questão 19 eu achei ela um pouco estranha e eu vou dar os meus argumentos para ela talvez ser passível de anulação, tudo bem? Mas acredito que não. Acredito que não vou anular porque nunca vi o BMAP anular alguma prova. Hum. E, bom, restam 2 crianças, né? Como elas não podem participar destes ciclos, porque elas não podem, elas não têm os números nenhum dos números que estão nesses 8 círculos, e elas não ficam sempre no mesmo círculo, elas trocam de círculo entre si, essas crianças. Então, por exemplo, a gente vai ter um círculo com o 2 preto e o 9 vermelho. E no outro círculo, a gente vai ter o 9 preto e o 2 vermelho. E aí elas vão trocar de círculo entre elas. Então, 2 crianças, elas vão estar em... estão em um ciclo de comprimento 2. Então, a gente tem que ver quando todas essas crianças vão estar... quando o ciclo delas vai bater. Ou seja, vai ser... eh, no mesmo apito, esses 3 ciclos vão estar em conjunto. Bom, a a cada 15 apitos, essas 8 crianças aqui vão estar no mesmo. Só que 15 não é par. Então, vai ser no próximo múltiplo de 15 par, que é 30. Ok? Então, no 30º apito. É só fazer o MMC também desses aqui, que você vai ver quando vai juntar, digamos assim. Então, temos a questão 19 aqui. Bom, 2 caixas A e B contêm inicialmente 3 bolinhas cada. Selecionamos uma das caixas aleatoriamente e retiramos uma bolinha dessa caixa. Repetimos esse procedimento até que uma das caixas fique vazia. Qual a probabilidade de que, ao final, sobrem 2 bolinhas na caixa B? Então, primeiro nós vamos calcular os casos favoráveis, tá? Vamos chamar de CF, de só sobrar uma bolinha na caixa, de sobrar 2 bolinhas na caixa B. Logo, nós vamos retirar a última bolinha retirada, vai ser uma bolinha da caixa A. E nós vamos retirar uma bolinha, nós vamos, dentre as 3 primeiras, retirar uma bolinha da caixa B. Aqui nós temos 3 posições possíveis para B. Logo, nossos casos favoráveis são 3. Agora nós vamos ter os casos totais. Primeiro eu vou apresentar a linha de raciocínio que era exigida na UBMAP e depois eu vou apresentar um pouco da minha linha de raciocínio, perdão, e mostrar que talvez, quem sabe, ela pode ser anulada. É, então, vamos lá. Mas eu acho que não, acho que deve estar certo assim, eu só tenho talvez confundido alguma coisa. Pelo princípio multiplicativo, a gente vai tirar 4 bolinhas. E a gente vai ter 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Porém, o que é igual a 16? Portanto, o certo seria a alternativa C. Mas então vamos lá. Por que eu acho que ela é passível de anulação?
A gente tem 3 casos favoráveis. Só que aqui a gente pode tirar tanto, a gente pode tirar 3 bolinhas seguidas do A, 3 bolinhas seguidas do B, 3 bolinhas do A e uma do B, 3 bolinhas do B e uma do A, e 3 bolinhas do A e 2 do B, e 3 bolinhas do B e 2 do A. Esses seriam os casos totais. Tipo, dentre todos os casos possíveis de finalização do jogo, a gente teria esses casos. Só que se a gente contar esses casos, que pra mim é o que parece ser mais certo, a gente não vai ter nenhuma dessas respostas aqui. Nós vamos fazer agora essa contagem de casos. A. Primeiro, a gente vai retirar 3 bolinhas seguidas do A e 3 do B. Eu já vou contar só o caso de A, quando a gente tira 3 bolinhas do A, porque depois é só multiplicar por 2, ok? Que vai ser totalmente análogo o cálculo. Então, a gente vai ter, se a gente tirar 0 B, 0 bolinhas do B, a gente vai ter uma possibilidade, A. Se a gente tirar uma bolinha do B, como a gente já viu, a gente vai ter 3 possibilidades. Se a gente tirar 2 bolinhas do B, a gente vai ter algumas sequências. A sendo a última, e a gente vai permutar A, B, B, ok? Essa permutação aqui, a gente pode usar a permutação com repetição, que seria o quê? 4 fatorial sobre 2 vezes 2, que é 4, que é igual a 3 vezes 2, que é igual a 6. Então, a gente teria aqui 6. Somando isso daqui, a gente tem 4 mais 6, que é 10. Multiplicando por 2, a gente vai ter 20. Então, nesse caso, seria 3 sobre 20. Eu não sei se esse raciocínio está certo, mas entre todos os totais casos do jogo, em 3 de 20 casos totais, a gente retira 2 bolinhas na caixa. A gente retira uma bolinha na caixa B. Então, eu não sei. Eu acho que é passível de anulação. É, é isso, é a minha opinião aí. Tem que ver, alguém verificar isso aí. Eu acho que assim seria o certo, né? Porque é casos favoráveis sobre casos totais. Todos os casos possíveis do jogo. É, porque ele fala que o jogo tem que terminar de um jeito, dentre todos os casos possíveis do jogo. Então, enfim, eu acho que esse meu raciocínio tá correto. É, então, vamos lá para a última questão. Então, em uma escola, há 6 professores. Serão formadas várias comissões de 3 professores, de forma que quaisquer 2 delas tenham no máximo um professor em comum. Qual é o maior número possível de comissões que podem ser formadas? Então, pessoal, qual que é a ideia dessa questão aqui? A ideia dessa questão é que a gente vai fazer 2 pares de professores e fazer com que eles não possam mais se repetir. Então, ou como a gente pode contar casos simplesmente nesse aqui. Então, a gente vai ter os professores 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, vamos fazer primeiro um trio 1, 2, 3. Depois, a gente pode fazer o 4, 5, 6. Após isso, a gente vai juntar dois professores. A gente não pode juntar dois professores. Ou seja, então o 1 e o 2 não podem estar junto, o 1 e o 3 não podem estar junto. Então, o que a gente vai fazer? Hum, ok, a gente vai ter, por exemplo, o 1, o, o 4 e a gente pode ter. No caso, na verdade, a gente não pode ter 4, 5, 6 porque senão a gente já acabaria com o jogo, entre aspas. Então aqui a gente vai ter 1, 4 e 5. Então essa aqui tem um, um só em comum, que é o 1. Então a gente vai para o próximo, a gente pode ter 2, 4 e 6, ok? 2, 4 e 6. A gente pode ter o 6 desse, o 3 desse e o 5 desse. Aí agora, vamos tentar montar mais um.
Se a gente for tentar montar mais uma configuração, se a gente colocar o 1, a gente vai ter que colocar o 6, ok? O 6. Mas, observe que o 1 já foi com todos os outros números. Então, foi com o 2, com o 3, com o 4 e com o 5. Então, a gente não pode ter o 1. Se a gente colocar o 2, a gente não pode colocar o 1, o 3, o 4 e o 5. Então, a gente só poderia colocar o 2 e o 6. Se a gente for colocar o 3, da mesma maneira, a gente não pode colocar o 5, o 6, o 2 e o 1. Então, sobra o 4 e o 5. Porém, a gente não tem como botar o 4 e o 5 juntos, já que eles aparecem aqui. Se a gente colocar o 4, a gente não pode colocar o 5 e o 6. E como os outros números já foram testados, a gente não tem como montar configurações. Por exemplo, 4 eu não posso pôr o 1, não posso pôr o 2, mas eu posso pôr o 3. Se eu coloquei o 4 e o 3, não posso colocar o 6. Então, com essa configuração 4, 3, eu não posso pôr o 2, o 1, o 5, o 6. Então, não restam mais opções. E assim, para o 6 seria a mesma coisa, seria totalmente análogo ao 3, o 5 aqui, o 2 e o 4 aqui. Então, só sobra um número para colocar. Então, a gente tem que a resposta é C, que é 4. Então, foi isso, pessoal. Foi bem cansativo fazer isso, mas foi bem divertido também. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido o raciocínio por trás das questões. Espero também que vocês tenham acertado as questões e tomara que vocês passem para a segunda fase aí, que dê tudo bom para vocês, dê tudo certo para vocês. E é isso, muito obrigado por assistir esses vídeos e até mais.